Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas mais uma vez aqui no seu canal História e Cristianismo. Canal esse dedicado às reflexões sobre a história e sobre o cristianismo. No programa de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a campanha da fraternidade. Campanha essa que acontece aí em toda a Igreja Católica do Brasil. Vivemos tempos estranhos em que católicos usam as suas redes sociais para criticar a campanha da fraternidade, dizendo que essa campanha tem cunho comunista. Vejam que absurdo chegaram esses católicos. Católicos, inclusive, alguns católicos que se colocam contra o próprio Papa. Tempos estranhos vivemos aí na Igreja do Brasil. Um ponto importante para entender aí essa reflexão sobre a campanha da fraternidade é refletir e entender que a igreja e o cristianismo sempre se colocaram em defesa dos pobres, desde o século I. Se você ler o Evangelho de Jesus Cristo, a sua essência justamente é a defesa de Jesus em relação a esses pequenos do reino, principalmente aos pobres e excluídos. A essência do cristianismo está no pobre como lugar teológico, na manifestação de Deus a todos, mas principalmente a esses que são renegados pela história e pela sociedade. Portanto, o pobre, ele sempre foi a essência da doutrina cristã em todos os períodos da história. Portanto, não se trata de comunismo que nem existia no século I, o comunismo é do século XIX. E se o comunismo apropria de certos valores cristãos, que ótimo, aí para o cristianismo que outros segmentos assim o façam. A campanha da fraternidade no Brasil, ela surgiu a partir de 3 padres do Nordeste que aí pertenciam à Caritas. A Caritas é um organismo que cuida das questões sociais e que surgiu no Brasil em 1957. Então esses 3 padres pensaram aí em refletir, em fazer uma campanha aí para ajudar nas questões sociais. Estava nascendo em Natal, em 1961, a campanha da fraternidade. Em 1962, já tinha 16 dioceses da região Nordeste que já estavam fazendo a campanha da fraternidade. Em 1963, já aí no fulgor do Concílio Vaticano II, nós vamos então aí ter a campanha da fraternidade crescendo cada vez mais. Em 64, a campanha da fraternidade ela foi aprovada em âmbito nacional pela CNBB e um ano depois, 1965, a campanha da fraternidade ela já era de responsabilidade da CNBB. Portanto, a CNBB assume a campanha da fraternidade, que nasceu em Natal, ganhou o Nordeste e depois, em âmbito nacional, 1965, a CNBB assume aí as rédeas, a direção da campanha da fraternidade. Campanha da fraternidade que pensa um tema para que os católicos possam viver a solidariedade. Esse é o grande objetivo da campanha da fraternidade. É responder a um dos requisitos, inclusive que aparece no Evangelho da Quarta-feira de Cinza. A Quarta-feira de Cinza, o Evangelho de Mateus, no seu capítulo 6, fala da oração, do jejum e da esmola. Essas 3 dimensões, oração, minha relação com Deus, o jejum, a minha relação comigo mesmo, e a esmola, a minha relação com o próximo. Então a campanha da fraternidade ela vem atender a esse requisito da esmola. Despertar no católico, no cristão católico, a solidariedade. Uma vida em fraternidade. E a campanha da fraternidade, no domingo de Ramos, faz uma grande coleta. Essa coleta, 60% vai para o Fundo Nacional de Solidariedade, onde a igreja investe em várias regiões. Tá? Então 40%, melhor dizendo, vai para esse Fundo Nacional de Solidariedade, enquanto 60% fica para o Fundo Diocesano de Solidariedade, onde a própria diocese vai fazer investimentos em áreas sociais. Então, o objetivo da campanha da fraternidade é fazer com que o católico reflita sobre a necessidade de atender o evangelho na sua dimensão social. O cristão não vive sem
o outro sem ajudar esse outro, principalmente os mais pobres. Então, é despertar o católico para essa vida de solidariedade. Não existe cristianismo sem atender essas demandas do meu próximo, do mais necessitado. Lembra Mateus, tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, estive nu e me vestiste, estive preso e fosse me visitar. A dimensão, a essência do cristianismo, do evangelho, é justamente essa. É atender a necessidade daqueles pequenos, daqueles que mais sofrem. É nesse sentido que a campanha da fraternidade surgiu. E por isso a igreja coloca na quaresma para nos ajudar a refletir que para ser verdadeiros cristãos precisamos de ir ao encontro do outro, principalmente o outro que mais sofre. Portanto, a campanha da fraternidade é essencial para o mundo católico, para o mundo cristão, para a evangelização. E por isso ela é colocada aí na quaresma. Espero ter ajudado nessa reflexão. Fique com Deus, até o próximo programa.